Oi, gente, obrigado, Muzi. E, assim, primeiro eu queria agradecer a todos vocês que vieram aqui. Aqui é o AIA, é parte da primeira Smart City do Brasil de verdade, vamos falar assim, né? Que as pessoas interpretam o conceito errado de Smart City, que não é um lugar que a luz acende sozinha, tá? É algo mais do que isso. Bem-vindos à cidade de Matarazzo. E quando o Muzi deu essa ideia uns 3 meses atrás, eu falei, o que a gente pode fazer e tal? Eu falei, cara, traz a galera para cá, Muzi, o dia que você quiser. Aí, 15 dias atrás, ele me ligou, olha, acho que está na hora, né? Eu falei, tá bom, moço, vamos conversar com as meninas aqui, a gente resolve isso aí. E, para quem não conhece, a Matarazzo é isso aqui. A gente tem agora inaugurando 2 hotéis, o residencial, um hotel na ponta, um hotel aqui. Já tem alguns restaurantes funcionando. E, se Deus quiser, em setembro nós inauguramos ali, que é a parte de cultura. E aí, em novembro, começa a inaugurar mais coisas. Aqui eu tenho muitos amigos, né? Todo mundo está aqui. E o Aya Hub é um hub de conexão de empresas verdes, empresas que estão pensando nesse futuro, para a gente unir, né, startups, empresas que estão lá no topo da pirâmide, mas que querem buscar algo diferente, querem construir um mundo melhor e ter futuro na humanidade. Né? Quando o Alex, que é o fundador daqui, o Renato é tão bom no negócio, porque tinha um nome de 3 sócios aqui, ó, inclusive o nome e sobrenome, velho. Alex Thompson, ó, por exemplo. Tinha nome de Jorge. Você é bom no trem, né, velho? Você deve pesquisar antes. Mas aí, cara, como o Alex, quando ele me trouxe aqui, ele fez um. Assim, eu estava dando uma palestra em 2021. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Alessandro Milagres, eu sou o Chief Metaverse Innovation Officer da cidade de Matarazzo. Estou aqui há quase 2 anos e alguma coisa. E a empresa que a gente trabalha é a MTech, que é a empresa de tecnologia disso tudo aqui, que inclui rua, parques, Trianon, isso aqui e algumas outras que a gente vai construir para frente, fora de São Paulo. Mas quando a Alex me trouxe aqui, eu estava dando uma apresentação sobre metaverso. Na época que metaverso é moda, ontem, inclusive, eu no TED Sense perguntaram: Ale, metaverso vai acabar? Não, gente, metaverso é parte do negócio. A AI é um dos pilarzinhos. E quando eu estava falando sobre isso, o Alex me perguntou: Ale, qual que é o futuro da humanidade? Que você imagina? Eu falei, vai ser uma mistura de jogador número 1, para quem fica só no computador e tal, no virtual, e Blade Runner, porque a gente vai ficar caçando Android, assim, vai ser muito legal, vai ter um monte de gente morando, vai ser um inferno, vai ter um monte de rico, um pouquinho de rico, um monte de pobre, vai ser assim. Aí ele falou, amigo, não podemos deixar o mundo fazer isso, vem trabalhar com a amiga. Aí eu vim aqui, o pessoal que conhece o Alex, ele fala desse jeito mesmo, um português bem enroladinho. Mas aí, o que eu vim falar aqui, né? Sobre IA e sustentabilidade. Eu sempre fui um cara meio que não acreditava muito na sustentabilidade e o Alex me transformou. O AI é um exemplo desse, né? Esse lugar aqui é incrível, sustentável, a maioria das coisas são recicláveis. Você pode ver o chão aí, ó. Isso era a porta, o sistema de ar-condicionado, o sistema de eletrônica aqui, toda a captação de energia é feita aqui em cima. Depois eu recomendo vocês virem aqui em cima, a gente posso mostrar para vocês aqui no rooftop. E quando ele me falou isso, na época eu tive que buscar soluções, e toda hora que a gente desenhou esse projeto, a gente busca soluções sustentáveis. Então, coincidentemente, o Pedro da Microsoft estava aqui, a gente não tem um servidor hoje na cidade de Matarazzo. A rede de infraestrutura é a Tati ali, ó, e a Tati sabe do que eu estou falando. É um desafio enorme. O pessoal aqui sabe muito bem da Tivit, que ajuda a gente, Stefanini, CT. É um desafio enorme para a gente sustentar isso, é um desafio enorme de fazer isso funcionar, porque a gente tem sistemas cliente-servidor antigos, que, porque não tinha solução cloud, a gente teve que colocar esse troço. Mas a gente vai falar um pouquinho de AI e sustentabilidade. A gente já nasceu pensando nisso há 2 anos e pouco atrás. O Alex, na época que o Alex teve a ideia de construir isso aqui, não tinha como atender os requisitos que ele pedia. E hoje a gente conhece. Então eu falo que o Alex é um futurologista. E, coincidentemente, no nosso grupo lá, colocaram um papo do Steve Jobs, que o sonho dele era que um dia alguma inteligência conseguisse supor o que a gente gostaria o que a gente gostaria algumas horas para frente. Né? E agora a gente está chegando no ponto que ele falou. Isso o Steve Jobs deve ser na década de 90, que aquele vídeo lá que a gente viu antes, que alguém colocou. Então, cara, a sustentabilidade sem impacto na computação em nuvem, né? É complicado, porque quando a gente pega o chat GPT e manda gerar qualquer informaçãozinha hoje, deve cair umas 6 árvores, assim, ó,
Na hora que a gente coloca aquele trem lá. Você manda criar uma imagem, cai 2. Você manda criar um vídeo, igual eu estou fazendo aqui, vocês vão ver aí na frente, cai umas 6. Por quê? Porque gasta muita energia elétrica, muito processamento. E é insustentável. O ChatGPT, com certeza, dá muito prejuízo. Vocês não têm noção quanto de prejuízo aquilo ele deve dar. Porque o processamento daquilo ali é enorme. E, assim, e é em nuvem, né? E hoje a nuvem é responsiva. Mas a galera está resolvendo isso com uma tecnologia. Então, a gente vai falar, né? Então, vamos para o conceito, né? Inteligência artificial é uma área da ciência da computação que realiza tarefas que exigem inteligência humana, potencializa benefícios socioeconômicos e apresenta desafios e riscos. A Gladys falou muito bem, né, da questão de governança e tudo mais. A inteligência artificial ela não é inteligente, viu, gente? Ela é simplesmente um modelo repetitivo de teste matemático, onde você pega palavras, transforma em números, correlacionado com outras palavras. A lei é muito difícil de entender, né? Não, lembra da matriz que vocês aprenderam no segundo grau, no primeiro grau, na oitava série e tal? Então, você pega um monte de matriz daquela e coloca correlações. Por exemplo, cores com natureza. Então, verde e árvore é muito bacana. Então, ele recebe uma notinha entre 0 e 1. E quanto mais próximo do 1, melhor. E aí, quando você junta uma frase, se essa frase te dá um valor mais alto, ela é mais relevante para o tema que você solicitou. Então, é como se você jogasse uma flecha num monte de matrizes. O que ela flecha acertar é o que a gente precisa. Não é confuso, é muito simples. Matematicamente é um pouco complexo, mas é simples. Mas ela apresenta muitos riscos. Por quê? Porque se você ensinar coisa errada para ela, ela vai tomar decisões meio esquisitas. Então, se a gente começar a falar para a inteligência artificial que o melhor para o ser humano é, em vez de ter gente, ter árvore, um belo dia a inteligência artificial pode ser dona de todos os mísseis e ela falar assim, olha, o melhor no mundo é ter árvore. Beleza, vou fazer assim, ó, vou destruir 1/4 da população mundial e a gente vai ter mais árvores. Que legal! E aí ela pode jogar um monte de míssil e destruir um monte de cidade com isso e matar um monte de gente. Pode. Então, por isso que você tem que ter governança nesse troço. É um troço arriscado, como tudo na vida. A energia nuclear também é assim, né? Alguém pode chegar lá e falar... Alguém pode chegar lá e vou jogar uma bomba aqui, explodir aquele lugar e detonar tudo. Então, assim, essa parte é muito importante. E a questão da AI sustentável, né, que ela deve respeitar os valores e direitos fundamentais, né? Ela tem que ser inclusiva, Gladys falou, equitativa, não é igualitária, é equitativa, é colocar as pessoas no mesmo patamar. Porque, se vocês imaginarem, tem pessoa que tem 1,60 m e tem pessoa que tem 1,90 m, né? Pessoa de 90 é mais fácil de ver o outro lado do muro. Pessoa de 1,60 m, aí eu vou equalizar, vou deixar todo mundo no mesmo lugar. Não, velho, você tem que dar um banquinho para essa pessoa. Ela tem que ser qualitativa. Que ela falou muito bem. Hoje a inteligência artificial não reconhece pessoas negras, não sei o quê. E tem esses problemas mesmo, velho. O negócio é sério. Então a gente tem que equalizar isso. Transparente, confiável, robusta e responsiva. Ela tem que crescer, aumentar e sustentabilizar. Então, cara, sobre os princípios da inteligência, esses princípios da AI sustentável. Tá? Isso é a minha opinião, tá, gente? Meio ambiente, sociedade, economia, qualidade e governança. E o aumento de processamento na nuvem que interfere na gente. Então, se você imaginar num critério, usando como exemplo o ChatGPT, como uma engine de AI, aonde que a gente tem que chegar quando a gente pergunta o ChatGPT, ele vem no ChatGPT, generar de treinamento, não sei o quê, isso tudo gasta computação, gasta energia elétrica. Então, você tem que pensar isso todo o tempo todo. Então, cara, o que é a questão da AI sustentável? O que a gente tem que pensar? A AI deve, o tempo todo, né, promover uma transição para a economia verde e circular. Não adianta nada eu ficar culpando a China por ela ficar fazendo um monte de produto vagabundo. O que eu tenho que fazer é parar de comprar os produtos. Eu tenho que parar de ter 18 tênis, 17 camisas, 16 celulares todo ano que sai. Não é culpa da Apple se ela solta um celular por ano, porque ela tem que dar resultado. A Apple é medida por quê? Quanto que eu vendi ano passado. Então, o CFO, o presidente da Apple, não o Steve Jobs, mas o cara da financeira vai chegar para o Steve Jobs e falar, ô filho, aquele projeto seu era maravilhoso, mas ele é do ano passado. Qual que é o próximo projeto? Aí o cara vai lá e lança o Apple Watch 10. Qual a diferença dele para o 8? Nenhuma. Ele coloca lá mais 2 coisinhas lá, e você vai lá e compra. E o que você faz com o seu 8? Joga fora. Olha que legal. E isso aqui, ó, provavelmente teve um monte de gente desse tamanhozinho, talvez crianças até, que estava tirando silício em algum lugar no meio da África lá,
e a gente nem olha para isso. O importante é eu ter o Apple Watch 8, o 10, né, no caso, e que foda-se o Apple Watch 9 que eu comprei ano passado. Então as pessoas têm que ter consciência disso. Tá? Senão a gente não vai resolver. E a inteligência artificial tem que falar isso para as pessoas. Ela não pode ser um mecanismo de venda. Aí isso é difícil, né, cara? Porque isso financia tudo que a gente está falando. Eu, às vezes, falo com o pessoal, a gente tem que ter algum indicador nas bolsas. As SA são o problema do mundo. A gente tem que ter algum indicador de SA para tirar a questão do financeira e colocar algum outro indicador aí. Pode ser a pegada de carbono, algum desses. Mas não é. Minimizar os impactos negativos sobre recursos naturais, biodiversidade e clima. Cara, a gente fala muito que é aquecimento global, mas, na verdade, não é aquecimento global. Você diminui, eu sou físico, né? Então, você diminuiu a questão do ciclo. Então, vocês podem ver hoje uma reportagem que nunca teve um frio tão extremo no sul da América do Sul. Imagina não está aquecendo? O problema é que é um equilíbrio, né? O planeta é um equilíbrio. Então, se um lugar está aquecendo, outro lugar está esfriando. Pode ter certeza disso. É sempre um equilíbrio. E cada vez mais a gente vai ter catástrofes ambientais, porque esse equilíbrio está a gente está acelerando o equilíbrio. A gente tem que repensar esse tipo de coisa que a gente está fazendo. E a AI pode ajudar nisso. Porque como ela prevê modelos, tudo é um modelo, ela pode te falar o que vai acontecer se você continuar fazendo isso. E ela fala hoje, tá? Vamos lá. Ela tem que promover o bem-estar social, né, cara? Ela não tem outro jeito de influenciar mais a sociedade. O que é dever de bem-estar social, né? A Gladys falou de novo muito bem, né, cara? É questão cultural, de saúde. Ai, desculpa. Eu esqueci o nome da moça. Laura, eu confundi com você, Gladys. Coloquei na sua... A Laura, gente. Eu sempre faço uma mancada, desculpa. É o TDAH É o Asperger que faz isso comigo. Precisa da Ana. A Ana é importante. Assim, você falou quantos Alexas? Eu tenho umas 6 na minha casa. Velho. Ela sofre comigo. E pior, assim, ela chega a mim e fala assim, Ale, tem que aprovar isso. Eu falo, não vou aprovar nada. Você aprova esse trem, eu não vou nem olhar. Aqui, deve evitar discriminar, exclusão, desigualdade, manipulação e exploração. Cara, de novo, o nosso mundo, a nossa bolinha aqui é muito bonita. Eu odeio palestra, todo respeito, pessoal da AIA, eu odeio palestra da ONU, porque eu acho aquilo tão demagógico, porque eu morei 3 anos na China. E na China, onde eu trabalhava criancinhas de 12 anos, que eles escondiam de mim. De vez em quando eu via um monte de criança andando. O que é isso, gente? Não, o pessoal veio visitar aqui. Só que eram as mesmas crianças que visitaram ontem, sabe? Aí eu ia lá no mesmo horário, estavam as mesmas criancinhas. E a ONU não chega lá e reclama, né, velho? É engraçado isso. Mas, enquanto isso, aqui no Brasil, se você chega para um menino, um pequeno aprendiz, e faz lá, e tenta fazer o menino sair, talvez ela venha aqui reclamar que o Brasil coloca trabalho infantil, escravidão e tal. E lá é assim. Então, assim, eu odeio. Então, a AI tem que mostrar isso, cara. Tem que ser na real, velho. Sabe? Tem que te mostrar isso de alguma forma. Vamos lá. Economia, né? Eu acabei de falar das SAs. O problema do mundo são as SAs. Então, o crescimento econômico. Inovação, competitividade e produtividade. É importante, cara. Mas no futuro muito próximo, se a gente pegar o histórico nosso aqui, a gente automatizou as fábricas, né? Vocês pensaram que a Fiat, por exemplo, eu sou lá de BH, a Fiat empregava 30 mil funcionários na década de 80. Hoje, se tiver 3 mil funcionários, é muito. O que esses caras estão fazendo? Deve estar andando, pilotando Uber, fazendo outras coisas, montaram empresas, fizeram pequenos negócios e tal. O problema é que a AI escala isso umas 10 vezes. Por que escala isso 10 vezes? Essa apresentação, por exemplo, eu não gastei 15 minutos para fazer ela. Porque eu cheguei para o Copilot, falei, Copilot, me monta uma apresentação aí sobre sustentabilidade e AI. Ele foi e montou para mim. E eu estou falando sério, eu não estou brincando. Eu não gastei 15 minutos. E alguns dos meus amigos que estão aqui já brincamos muito com o Copilot, juntos lá aqui dentro, né? Muita gente aqui, o pessoal muito da tech aqui nós, a gente brincou com o Copilot lá em criar esse tipo de coisa. Então, assim, os empregos vão diminuir. E não tem nenhum jeito de você resolver isso se não for a questão governamental ou distribuição de renda, de você começar a dar dinheiro para o pessoal ficar em casa. E isso vai acontecer. Pode ter certeza. É catastrófico isso, Ale. Mas é verdade, galera. Vai acontecer. No nosso mundo não vai, porque nós aqui estamos estudando, estamos crescendo, estamos aprendendo e tal. Mas, cara, a Tati aqui, por exemplo, faz direito. Outro dia a Tati fez uma defesa lá na prova numa tese dela de não sei o quê, a Tati é de TI.
o bom exemplo da Tati. E ela montou um júri e a AI defendeu e com a AI. E ela montou isso tipo em meia hora. E eu ajudei ela a fazer, com imagens, com tudo, filme, não sei o quê. E ela ganhou o júri. Depois ela chegou para o professor dela e falou, a AI que fez. E o cara falou, não acredito. E aí o cara agora está chamando eu lá para eu dar uma palestra para os velhinhos lá da faculdade dela. É sério, é sério. Quando a Laura falou que a galera... É. Quando a Laura falou uma coisa importante. Por que que a 2630, eu não lembro mais o nome da lei lá, a 2630 está errada? Porque nenhum de nós foi chamado para conversar lá. Foi os velhinhos da cabeça branca. O que que esses caras entendem desse troço, velho? Quantos anos eles trabalharam com computação? O que que eles entendem disso? Eles não sabem o que está acontecendo, cara. Igual a maioria de nós. Os empresários não sabem o que está acontecendo. Cara, eu fui convidado para 3 conselhos. Nunca na minha vida tinha acontecido isso. Imagina, eu era o doido da TI, que construía coisa doida, e agora empresas gigantescas estão me chamando para ser conselheiro delas. Por quê? Porque os caras falaram, velho, a gente tem que entender o que está acontecendo. Aí eu falo, é melhor mesmo, que vocês vão quebrar. E é sério, cara, é sério, a galera vai quebrar. O Alex está enfiando 5 bilhões de reais nisso aqui, não é à toa, não. Porque ele sabe que o futuro do mundo é algo parecido com isso. Mas vamos lá. Princípios éticos, responsabilidade social e sustentabilidade empresarial. Cara, tem que mudar o indicador, não pode ser só financeiro. E a AI vai te mostrar, ajudar isso. Por quê? Na hora que você começar a emular modelos e falar que em 2200 não vai existir o mundo, porque a AI vai te falar. Ou então você começar a tomar decisões com ela, ela vai tomar decisões que vai te indicar para esse caminho. Vamos lá. Qualidade, né? Ela tem que atender padrões de qualidade, inclusão, precisão, eficiência e eficácia, sempre. Segurança e confiabilidade. Galera, vai ter que mudar tudo que a gente sabe sobre segurança de tecnologia da informação. Tudo, 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 tudo. Assim, hoje a gente é invadido, não sei o quê, com a IA vai piorar muito. E com a computação quântica a gente vai ter que refazer tudo que a gente fez. Olha que legal, tem emprego para mim. Mas, para as pessoas normais, a gente vai ter que fazer muita coisa. Muda tudo por quê? Porque eu tenho um cara que testa modelos. Se ele testa modelos, eu faço teste, 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 teste rapidinho, eu quebro qualquer outro modelo. Normalmente eu já quebrava, né? Mas eu era ético. A AI pode não ser tão ética. Então, a explicação em conformidade com as leis, normas, isso é verdade. Assim, tem pessoas, graças a Deus tem pessoas igual eu, né, que não ligam muito para dinheiro, mas gostam de fazer coisas de computação. Mas, Ale, quanto tempo que você gasta para invadir um banco e entrar numa conta hoje? Eu acho que uns 5 dias, porque antigamente eu conseguia fazer isso em 2 dias. O que é normal, tá? Assim, tem muita gente igual a mim no mundo, ainda bem que elas não fazem coisa errada, embora tenha uma maioria que faz. Mas assim, por isso que eu estou falando. E com a IA isso vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque todos os nossos modelos eles ficam num lugar, não sei se você já ouviu falar, que fica GitHub. O GitHub hoje ele alimenta o Copilot. O Copilot hoje, se você perguntar assim, como é que eu faço um programa em Java? Ele vai lá nos nossos modelos que estão no GitHub. Então, se eu chegar hoje e perguntar para o Copilot, cara, faz um programa que eu consigo fazer um ataque de DNS na Microsoft. É perigoso, eu nunca fiz esse teste, mas eu posso fazer. Mas é perigoso ele te dar o código e você fazer o ataque DNS. Não dá? Ainda bem. Ah, que bom, porque fizeram o básico, mas se eu fizer umas perguntas mais elaboradas... Não, não. Isso aqui é, boba. É porque não existe só o Copilot, tá? Eu estou falando só um mais simplesinho. Mas é isso, esse tipo de coisa que vai acontecer, cara. Não precisa você ter alguém que queira, é só você saber se alguém saber perguntar. Se você não colocar governança nisso, as respostas podem ser catastróficas. É um bom exemplo. E, por fim, a explicabilidade e conformidade com as leis, normas aplicáveis, são importantes para permitir a qualidade da AI. De novo, se eu ensinar para a AI que o nazismo é bom, ela começa a falar que o melhor regime do mundo é o nazismo. Nossa, sério? É, verdade. Por quê? Porque eu falo assim, só falo as coisas boas, e começo a falar, só teve coisas boas, aconteceu coisas boas, mesmo sendo nazismo, ela vai falar que é o nazismo. Por incrível que pareça. Por quê? Porque ela é aprendizado, ela não toma decisões por critérios sociais, econômicos, experiências antigas, quando ela era criança, que o pai ensinou, ela não sente. A AI finge que sente. Não sei se vocês sabem disso, o robozinho que o Renato colocou é bonitinho e tal, não sei o quê. Ele finge que é simpático. Mas ele não é simpático, gente, por natureza dele. Ele só finge. Desculpa. Obrigado, Renato, foi mal.
Mas é verdade, ele finge, velho. Ele finge. Porque ele não tem sentimento, cara. Ele não está sentindo aqui a temperatura. Ele não está sentindo que você. Ele vê que você está rindo, aí eu ensino para ele: olha, aquela moça bonita da loura ali da segunda fila está rindo, então eu vou dar um sorriso para ela. Ele faz isso, entendeu? Então é assim que ele age, cara. Governança, né? A gente tem que ter mecanismos de governança. Mas não é a 2360 ou 60, 2630, sei lá. 2630 que resolve o problema. Por quê? Porque criar leis imaginando, ou processos, imaginando que você vai controlar a AI, ou falar que a gente não precisa de AI, porque a gente tem pessoas muito inteligentes no país, ou falar que a gente vai ter uma AI 100% brasileira, nós somos foda mesmo. Os brasileiros estão bem adiantados, porque a gente passa por tanta merda que a gente está na frente da galera. Mas a gente tem que realmente criar governança, senão, de novo, a AI vai tomar a decisão de matar metade do planeta, porque o planeta vai ser melhor para aquela metade que sobreviver. O Thanos é um bom exemplo. O Thanos tomou essa decisão. E aí você fala assim, nossa, mas o Thanos é terrível. Pois é, o Thanos poderia ser uma AI que tomaria essa decisão. Sacaram? E assim, por quê? Porque ela vai fazer o que a gente ensinar. E ela vai fazer sob repetição. E ela vai tomar a melhor decisão que a gente ensina. Lembra a flecha? E se na flecha chegar à conclusão que metade da população deve morrer, ela vai tomar essa decisão e fazer isso. Por isso que a gente tem que criar isso aqui, uma governança muito forte. Vamos lá, né? Como é que tá? O que está acontecendo agora, né? Hoje a computação na nuvem, entrando no conceito de computação na nuvem, são recursos hoje que a gente coloca compartilhado. Todo mundo sabe o que é nuvem, eu espero que saibam, que é o seguinte, é um data center gigante, que o Pedro apresentou bem, que fica um monte de computador processando. Isso gasta uma energia enorme, não só para refrigeração, a Microsoft está 100% sustentável, não sei se é verdade ou não, mas pelo menos ela fala que está, mas isso gasta uma energia enorme e muito processamento. A AI hoje ela é por resposta, né? Como se eu mandasse um e-mail, vamos levar para um lado mais tranquilo, é como se eu mandasse um e-mail para uma caixa, essa caixa processasse o meu e-mail e me desse a resposta. E ela, com a resposta, com o e-mail que eu mandei, ela pesquisa mais coisa, aprende mais coisa e devolve para cá. O que acontece com isso, né? A gente começa a avacalhar esses caras aqui, né? Que é a computação na nuvem. Por quê? Porque um monte de gente começa a usar. Tem um negócio que é o Luma AI, que quando ele foi lançado, há umas 3 semanas atrás, se eu não me engano, a gente pediu para ele criar um vídeo com 30 frames por segundo, que significa 30 imagens por segundo, um vídeo de 5 segundos, ele gastava 10 segundos para criar. Hoje ele está gastando 6 dias para criar. Por quê? Porque começou muita gente a usar, os servidores que eles colocaram e reservaram para aquilo começaram a ficar sustentáveis, eles começaram a processar em back-end, por baixo, assim, né, em filas, e começaram a guardar esse troço lá. E hoje está demorando. Vocês vão ver um vídeo que eu montei aqui, que é o senhor Matarazzo andando, bem legal. Mas aí, cara, o que acontece? O problema disso é que a gente já tem uma solução para esse negócio. A gente já tinha antes. Só que a gente começou a colocar muito esse processamento na IA e pelo chat GPT, que mudou tudo, né, que a gente conhece, embora a gente ache chat GPT é novo. Não, é 2013 que os caras fizeram aquilo. O primeiro computador usado pelo ChatGPT foi um NVIDIA, que em 2016 o presidente da NVIDIA deu para um monte de empresas do Vale do Silício. Uma dessas empresas era a OpenAI, que eram os caras da Google. Eu até conheci o Sam, porque eu trabalhei na Google 7 anos, e o Sam era um dos caras do lugar mais fantástico da Google. Eu era do segundo lugar mais fantástico. Eu era da engenharia, arquitetura e desenvolvimento de software da Google. Mas o lugar mais fantástico era o DeepMind, que era onde os caras que faziam os troços diferentes. E eles fizeram o óculos da Google, que fracassou. Mas a Google faz um monte de coisa que fracassa, não é novidade. E esses caras estavam pensando em criar a AI. E aí a Google não deu muita atenção, ele saiu da Google, montou uma empresa chamada OpenAI. Em 2016, ele ganhou um primeiro servidor com NPU, que era um servidor com processador da NVIDIA, que a NVIDIA não sabia para quem dar esse computador, porque ele já tinha um núcleo de processamento de inteligência artificial. Aí os caras aprenderam o que era inteligência artificial e usaram e criaram o ChatGPT. Em 2019, eles receberam $1 bilhão pela Microsoft, por isso que a Microsoft usa primeiro, e eles vão funcionar, e o Google, coitado, vai virar o Yahoo no futuro. E espero que não esteja ninguém aqui do Google, porque já não gosta de mim, porque eu sou um ex-Google, eles normalmente não gostam dos ex-Google, mas eu espero que ninguém fique triste com isso, mas há grandes possibilidades do Google ser o próximo Yahoo. Ser o próximo Yahoo não é bom, gente. Quem não sabe da história do Yahoo, o Yahoo se fudeu. Então, ele corre o risco.
Vantagem da computação na nuvem, isso é escalável, custo-benefício menor, acessibilidade. E os desafios, né? A gente não consegue crescer isso em larga escala. E aí, Ale, como é que a gente começa a resolver isso, né? De novo, a Laura falou muito bem, e todo mundo falou muito bem, uma coisa que todo mundo sabe. O que é a base de qualquer inteligência artificial? Os dados. Se você paga por algum serviço, você é bobo, porque além de pagar por aquilo, ele está te sugando os seus dados. O tempo todo, né? A gente tem dois tipos de computação, a computação AI clássica, que é aquela do Waze, por exemplo, que ela não aprende, mas ela pega base de dados da pessoa e vai processando e vai te dando possibilidades, e ela toma decisões em cima de dados, mas ela não é aprendizado. O Waze não é tão inteligente assim. Nem a Alexia e nem aquele da Google, esqueci, nenhum deles é tão inteligente assim. O Netflix, por exemplo, também não é. Eles são da AI clássica. Mas tem a AI, essa AI nova, que é o OpenAI, que é da aprendizado, da flechinha, que eu falei para vocês. Esses dois caras, cara, eles precisam muito de dados. Quando a gente usa a palavra mineração, é legal isso, que o mesmo jeito que o minero está para o aço, o dado está para a inteligência artificial. A Matarazzo, 5 bilhões que o Alex está gastando, que é isso aqui tudo, ele só quer, na verdade, a MTech, a empresa nossa de tecnologia, porque ele acha que o grande crescimento disso é os dados. Por quê? A pessoa entra aqui, eu já capto o dado dela. Eu já fazendo tudo que ela sabe, tudo que ela faz, tudo que é o comportamento, saúde, não sei o que, a gente vai conversar mais sobre isso. Saúde, cultura, restaurante, todos esses dados eu vou pegar. E num potencial de onde que isso está instalado, do público que está frequentando aqui, isso tem um valor quase que inestimável. Então, 5 bilhões não é nada perto desse valor. Então, é isso que é isso aqui. Então, de novo, eu preciso dos dados. E aí, esse dado só me tem jeito de fazer hoje na computação na nuvem. Eu preciso de um processamento de ligado natural, que é o LLM, que transforma as palavrinhas, para fazer aquela matriz, em numerozinhos. Eu preciso de visão computacional, não adianta. Se o cara falar assim, eu quero ser um desenvolvedor de prompt, isso é mó balela, velho. Se o cara não entender matemática e não entender português, que é coisa importante, ele tem que saber perguntar, entender lógica básica é matemática, entender o que Aristóteles falava, porque o Aristóteles é homem Aristóteles é inteligente. Se ele não entender o que é isso e como a gente chegou até aqui por causa disso, ele não vai aprender esse troço. Então, isso aqui é importante. Identificar padrões, tendências, anomalias, sentimentos e outros insights. De novo, ele não sente, mas ele pode identificar. Quando ele identifica, ele sai comportando conforme a gente quer naquela identidade. Por isso a governança. E processamento extremo de dados, né? Aí a gente chama, que é o princípio aí do software e do hardware de AI. Aí, cara, a gente entra num ponto. A nuvem vai resolver esse problema? Não, a nuvem não vai resolver. Como o Jorge falou muito bem, no dia 18 deste mês, os primeiros computadores com processador próprio, chamado NPU, foram lançados. 18 desse mês. Quando eu vi isso, eu falei, não, eles vão revolucionar. O que significa? A gente começa a tirar a AI da nuvem e começa a colocar a AI dentro do seu próprio computador. Tudo que a gente conhece de tecnologia vira lixo. Aí vira lixo de verdade. Aí vale a pena a gente comprar o Apple Watch novo, se ele vier com processador de NPU. Por quê? Esse cara tem RAM dentro do processador. Desde a década de 90, a gente não tinha RAM dentro do processador. O que é RAM? É a memória acessível, aquela que apaga. E aí o que acontece? Esse processador começa a ser compilado sozinho, criado um kernel, quem conhece software, toda vez que você instala uma versão do Windows, do Linux, você recopila o principal core disso aí, que é o kernel desse cara. Que ele fala o quê? Esse cara instalou aqui esses aplicativos, esse cara instalou esses hardwares, esse cara chegou um hardware novo, e na hora que você instala isso tudo, esse cara copila e começa a funcionar. Só que agora não é mais hardware. Agora é o que você faz durante o seu dia a dia. Então, se ele começa a ver que o Alê é apaixonado por carro, ele começa a baixar na nuvens informações para carro. Por quê? Porque na hora que o Alê perguntar qualquer coisa sobre o carro, ou interagir com o carro, ou usar o carro dele automático, elétrico, um cara 4, o Alê já vai ter aquilo no computador dele respondendo. E o computador dele pode ser o celular, pode ser o relógio, pode ser um aparelho que ele coloca no ouvido e alguém fala em chinês e ele ouve em português. Você coloca o seu processador como uma unidade única
de inteligência artificial. E isso começa a acontecer. Tudo que a gente conhece de computação, e aí eu digo tudo, tanto de programação, hardware, vai mudar tudo isso aqui. Isso muda tudo, tudo. E isso, assim, a gente está falando, isso foi lançado em março. Não sei se vocês notaram, a NVIDIA, outro dia o Thiaguinho, que está ali no fundo, eu falei com ele assim, Thiaguinho, se eu tivesse dinheiro, eu estava comprando a ação da NVIDIA. A NVIDIA estava em quarto, no ranking das mais valiosas. Aí ele falou, por quê? Porque depois que eu vi ontem a palestra do cara da NVIDIA, sobre o NIM, a NVIDIA vai ser mais cara que todas as outras, e a Qualcomm é a segunda que eu compraria, por causa dos processadores ARM. A Qualcomm hoje chegou está entre a quarta ou quinta mais valiosa, o presidente, inclusive, é brasileiro, é o Cristiano, e a NVIDIA hoje é a empresa mais valiosa do mundo, por causa disso aqui, por causa desse cara aqui, ó, do NIM, que é uma CPU com processamento de inteligência artificial. Isso muda tudo, gente, tudo. Por exemplo, vou dar os exemplos. Esses chips ARMs, eles gastam menos energia elétrica. Aí a gente resolve o problema da nuvem. Eles conseguem fazer computação na borda, que é a Edge Computer. O que é isso, Ale? O meu computador não precisa ir lá na nuvem fazer aquele negócio de eu falar assim, solicitei um serviço, não sei o quê, ele vai lá na nuvem, no processo, depois ele devolve. Sabe o que eu falei do e-mail e tal, vou vir voltar? Esse cara começa a tomar essa decisão. E ele começa a decisão personalizado, o que o Renato mostrou muito bem. Então, o robozinho do Renato provavelmente vai ter esse processador dentro dele lá. Por que ele vai ter esse processador? Porque ele vira um robô meu. Ele usa a internet? Usa. 20% das vezes. 80%, quando ele começa a me entender, ele vai começar a ter dentro do seu processador. Aí, veículos autônomos. Né? A presidente da empresa da Google, que eu esqueço o nome, ela é minha amiga Fabiola, a empresa de veículos autônomos da Google é uma brasileira, tá? Mora lá na Califórnia. Dá uns acidentes de vez em quando, é bem legal essa empresa, mas ela dá errada, chama WeWop, sei lá, eu não sei o nome, não. Você pega lá, você vai em Los Angeles, você já foi, Renato, né? São Francisco? Já pegou esse carro? Você já pegou o carro deles? Você sabe, né, que carro que eu estou falando aqui. Pois é, você vai em São Francisco, vai um carro esquisito, ele é da Google. E ele é tipo um Uber sem motorista. Mas de vez em quando ele bate. Mas é legal, eu peguei uma vez. E a presidente é minha amiga, trabalhou comigo na Google. Ela falou comigo que, Ale, o grande problema que eu tenho é que aparece buraco do nada, velho. A rua está assim, a gente mapeia, e um belo dia aparece um buraco. E aí, cara, não dá tempo da informação chegar, processar e tal, o carro cai dentro do buraco. De vez em quando cai uma escada, velho. E a escada, nos meus sensores, às vezes não pega. Aí a gente passa por cima da escada, aí estoura os pneus. E aí o carro não pode passar de 45 km. Porque se ele passa de 45, fica risco, né? Então, assim, com esse processador você resolve esse pequeno problema. Que não é pequeno, ele é bem grande, né? Mas resolve. E aí, cara, a NVIDIA, por outro lado, está indo no outro caminho. A NVIDIA, quem que é? A NVIDIA é o cara que faz gráfico para videogame, para o metaverso, para aquele troço todo. O que a NVIDIA fez? O mesmo conceito, só que a LLM da NVIDIA é para gráfico. E aí, o que acontece? Olha que legal. Quem gosta de Counter-Strike aqui? Vocês já pensaram? Quem gosta, já pensou você pegar o seu telefone, mapear esse ambiente e chegar para sua galera e falar o seguinte, vamos jogar, hoje a fase vai ser lá no Aya. Mas você fez a fase? Fiz, eu peguei o celular, coloquei aqui, ó, e ele entendeu e fez isso. Pois é, já é possível fazer isso, né? Nós fizemos outro dia, né, Zay? Eu e o Zay outro dia fizemos isso. Só que hoje, qual o problema? Hoje você manda lá para a NVIDIA, ela processa, 3 horas depois chega a fase. Com esse processador dentro do seu computador, ele faz na hora. Então, por isso que a NVIDIA, quando pergunta assim, por que a NVIDIA está valendo tanto que ela faz muito processador? Não. Ela faz muito, realmente. Mas porque no futuro, todo mundo sabe que você vai ter uma porcaria dessa para qualquer tipo de interação do físico com o digital, extrapolando a realidade aumentada e tudo mais. De novo, provavelmente o seu processador lá da quem vai ser esse cara aqui. Então, ele acelera a operação matemática com algoritmos de aprendizado na máquina e, de novo, reduz, né, o consumo de AI. Então, cara, uns 3 exemplos que eu fiz aqui. Ó. Muito rapidamente, não vai demorar muito, a sua TV. Você vai chegar para ela e falar assim, vai ver um filme do Tom Cruise lá, como é que é? Ases Indomáveis? Não, como é que é? Top Gun, adoro Top Gun, gosto pra caralho. Não, Tom Cruise macho, gosto daquilo. Aí você chega pro Tom e fala assim, ô, televisão, tudo bem, eu quero ver o Top Gun, só que eu quero
eu em vez do Tom Cruise como Top Gun. A televisão vai falar perfeitamente, Ale. Vou tirar uma fotinho da sua cara e aí você vai aparecer no filme do Top Gun. Por quê? Porque o processamento é instantâneo. Você vai pegar suas faces, vai colocar lá e você vai aparecer na frente da televisão. Olha que legal, gente. Vai ser incrível isso, né? Eu vou adorar. Segundo ponto, o bagulhinho de tradução automática. Cara, eu não estou inventando, não. Essas empresas já existem, tá, gente? Com um processadorzinho, LLM, processador no seu ouvido, você nem precisa conectar no celular. Você vai falar com o chinês sem entender nada. Olha que legal isso, vai diminuir as distâncias, né? Qual o grande problema da humanidade? Por que a gente mata os outros? Porque a gente não conhece os outros. Quando a gente começa a conhecer, a gente tende a não matar. Quer dizer, a gente normal, né? Quem é normal mata. Porque tem muita gente doida. Então, assim, esses chips, caras, vão chegar, não demora muito. E são muito legais, porque você bota o processador lá dentro. E uma outra coisa legal, né? Aí esse aqui é o exemplo da Matarazzo. Não copiem, não tirem fotos. A gente vai entender cada vez mais nosso usuário. A gente vai saber o que o cara tem, se ele tem diabetes, não sei o quê, e a gente vai dar o cardápio dele. Ou, gente, não copia isso, hein, gente? Vocês que são de restaurante. Quando o cliente chegar, a gente vai saber quem é e falar com o garçom. Esse é o Jorge. O Jorge adora ovo frito. Primeira coisa que o garçom vai oferecer para ele. Bem-vindo, Jorge. Já seu ovo frito já está na mesa. Olha que legal. Se você gosta de ovo frito, né? Paciência. E assim, o ponto que a gente vai chegar, velho, é tão bacana isso que eu acho que o marketing tradicional, quer dizer, o marketing vai acabar, não tradicional, ele vai acabar mesmo. Talvez daqui um tempo, mas vai acabar. Por quê? Porque no futuro muito próximo, alguém vai chegar na sua casa, tocar sua campainha no sábado, 11 horas da manhã, e falar assim com você, no meu caso, que adoro McDonald's, por incrível que pareça, eu gosto, gente, desculpa. Vou tocar a campainha. Ô, Ale, tudo bem? Tudo bem, cara, o que foi? O seu McDonald's está aqui, mas eu não pedi um McDonald's. Mas o cara fala assim, mas eu tenho certeza que você quer um pão com 2 hambúrgueres, queijo molho especial, salvasse molho de tangerine. É um Big Mac, está aqui para você. Aí eu falar, não, velho, eu quero mesmo, pode subir com ele. Então é isso que a gente vai ter, cara, sabe, no futuro muito próximo. Por quê, cara? Porque eles vão ter tantos dados nossos, vão entender tanta gente e vão saber o que a gente quer sem a gente saber antes. Eu tive aula, para fechar, vamos, desculpa, estou demorando. No meu PhD, lá no MIT, eu tive um professor que era o dono da cadeira lá, que é o Johnny Ive, não sei se já ouviram falar dele. O Johnny Ive foi o cara que o Steve Jobs chegou. Não é bem assim a história, mas né, a história tem no filme essa história, mas o Johnny Ive estava lá num canto, era um cara igual eu assim, meio inquieto e tal, estava lá num canto fazendo coisas bacanas e ninguém usava as coisas bacanas que ele queria. O Jobs, né, procurando algo para fazer bacana, porque a Apple estava uma merda, a Apple vendia PC. E PC é chato, né? A Apple é legal, a Apple é divertido. Aí vendia PC e tal, e aí ele falou, cara, eu tenho que fazer uma coisa. Aí começou a andar, conhecer a empresa. Aí eles viram lá um cara modelando o computador, fazendo alguma coisa e tal, não sei o quê, fazendo os computadores em acrílico colorido. E ele chegou para aquele inglesinho e falou, velho, por que você faz isso? Aí ele falou, porque é divertido. E porque eu acho bonito. E esse cara, o Johnny Ive, que criou o iPhone, o iPod, iMac, qualquer coisa que você imaginar, é desse cara. Esse cara que salvou a Apple. Lógico, teve a visão do Steve Jobs para aceitar apostar naquele cara e criar esse cara como projeto. Hoje ele é Sir Johnny Ive. Tão importante que ele é. E ele era o chefe da cadeia. E ele fala comigo o seguinte, cara, ele fala, comigo não, né? 200 pessoas lá no MIT, você lá na frente, e ele fala meia hora e depois você tem que ficar 3 dias estudando umas 80 páginas em inglês para responder a prova dele. Difícil pra caralho. Aí o Johnny chegou e falou o seguinte, cara, as pessoas têm que se sentir acolhidas. Você tem que fazer parte de uma transformação do ambiente, dos modos operantes dessa pessoa, mas sem esquecer o passado dela. O design não é aquilo que apenas é anatômico. Ele tem que ser lindo. E ele tem que olhar o passado, o presente e o futuro. Então, assim, com a AI, eu acho que a gente vai conseguir fazer essa personalização e chegar a esse ponto. É o que eu espero, né? E o exemplo do Johnny, que eu acho legal, existe um mercado hoje gigante para grandes, pequenas, todos os tipos de empresas, porque a gente está numa quebra de paradigma, sabe? Daqui para trás, tudo que vocês conhecem vai mudar completamente daqui para frente. Grandes empresas vão quebrar e as pequenas que vão surgir e proverem soluções incríveis, a gente vai transformar.
E é isso que a gente espera fazer aqui na Matarazzo. É isso, Musa. Ah, aqui um exemplozinho, esse cara aqui verde. E lá, ó, é o senhor Matarazzo e as pessoas que trabalhavam aqui na Matarazzo. Isso é uma foto animada com AI. Eu não tive muito tempo, porque o trem parou de funcionar, mas é o que a gente já consegue fazer. O trem está meio lento. Mas a minha ideia era fazer o senhor Matarazzo ali, ó, ele sair andando, mas ele não deu tempo de apresentar ele, mas ele já estava mais ou menos andando, ainda não estava bom. Mas isso que a gente vai fazer aqui, e é isso que a gente espera fazer com vocês. Tá bom? Obrigado, gente. Desculpa.